Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Política em Pauta. Eu sou Juliana Salto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o Pedro Tourinho. Pedro, médico sanitarista, ex-presidente da Fundacetro, atual presidente do PT Campinas e também pré-candidato a deputado federal. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Juliana. Maior prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Também recebemos, juntamente aqui com o Pedro, nos dando a honra da visita, a deputada professora Bebel. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Juliana. Para mim sempre é uma satisfação vir aqui para o canal Piracicaba e quero dizer que eu me sinto da casa. Ah, sim, já pode se considerar. Pedro, vamos começar, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, a sua atuação em várias frentes. A sua atuação como médico, na política. Quais são as suas prioridades? Para começar, eu queria entender aonde que está o seu foco principal hoje. Se é na parte técnica, na medicina ou agora na política. Bem, vamos lá. Eu sou médico, formado há 20 anos. Trabalho aqui na Santa Casa de Piracicaba, aliás, há 17 anos. Tenho um carinho enorme pela cidade, porque a Santa Casa é um hospital que me ensinou muita coisa, onde eu pude cuidar muito de muita gente, mas já faz também um tempo que eu tenho me dedicado muito à minha função como agente público, fui vereador em Campinas, fui candidato a prefeito lá na cidade, fui deputado federal por um breve período, hoje sou suplente da bancada de deputado federal e portanto, dá para dizer que eu estou muito dedicado à tarefa política, mas eu carrego comigo a bagagem técnica, que eu como professor universitário, eu sou professor lá da PUC de Campinas, como médico, a minha tarefa como pessoa pública é fortalecer as pautas do cuidado em saúde, do Sistema Único de Saúde, as pautas da proteção e da promoção do bem-estar das pessoas. Que são coisas que vêm agregando mesmo a parte política, que foi o que a gente conversou. Você tem a sua profissão médico. Isso. E atua como político, não Isso, que você é político por profissão. Nunca deixei de ser médico, não pretendo deixar, continuo dando plantão, continuo atendendo meus pacientes. Sim. Falo que isso é muito a minha liberdade, eu me sinto muito mais forte para fazer política porque eu tenho esse pé fincado na terra aí e que eu acho que é precioso. Acho que é igual a Bebel, que é uma professora de verdade, alguém que tem a vivência da docência. E que atuou, Acabamos de, eu estava em outro lugar com a Bebel aqui agora, e trombamos com uma aluna da Bebel, que aliás adora a Bebel, E é cheio de ex-aluno aí, então a gente é bom que a gente tenha a nossa vivência política pautada pela vida real. Sim, porque até você tendo essa experiência, você sabe procurar reconhecer as demandas das pessoas, Então você, eu tendo conhecimento do dia a dia, eu acho que o professor ou o médico ou a população está precisando disso, daquilo, tem um olhar mais crítico, consegue enxergar melhor. É isso mesmo. Bacana. Pedro, aproveitando, a gente estava falando da parte técnica, você esteve presidente da Fundacentro até agora para descompatibilizar para a pré-candidatura. Isso. Eu vi, pesquisando, eu até achei que fosse acontecer, mas você me disse que já aconteceu o concurso, Como que ele funcionou? Como que aconteceu esse concurso? Maravilha, vamos lá. A Fundacentro é a fundação do governo federal que cuida da saúde do trabalhador. Sim. Ela é quem faz pesquisa para descobrir quando um problema que está acontecendo com a saúde das pessoas foi ou não foi causado pelo trabalho e como o trabalho causou aquele problema. E isso tem um monte de coisa. A gente tem desde, explosões que podem mutilar as pessoas, até intoxicações químicas, etc., até os problemas típicos de quem trabalha no setor de serviços, comércio, que é doenças osteomusculares, lerdorte, tendinite e adoecimento mental relacionado ao trabalho. É um tema muito importante. E a Fundacentro estava há mais de 10 anos sem concurso. Eu, assim que assumi, pedi ao ministro Luiz Marinho, pedi ao presidente Lula que fosse feito um concurso. Fui atendido. Esse concurso foi realizado em outubro do ano passado e agora já foram chamados novos pesquisadores, técnicos, tecnologistas, gente com mestrado, doutorado, especialistas nessa área que vão poder oferecer para o povo brasileiro pesquisa e formação de alta qualidade. A Fundacentro é a maior entidade da América Latina nesse tema. Então agora a Fundacentro está de pé de novo, especialmente nesse momento que o tema da escala 6x1, da saúde mental no trabalho estão muito em voga, a Fundacentro vai poder atender a nossa população. Continuando nesse tema da importância da pesquisa, da saúde, agora em voga por conta mesmo da escala 6x1, está a questão da saúde, mas principalmente da saúde mental.
por conta do dia a dia, da extensão da carga horária dos trabalhadores, isso está muito em voga. Eu vi que você pesquisa muito sobre esse assunto e você luta bastante por essa causa. Como médico, eu acredito que também você veja acontecer muitos casos assim. Qual é a importância de lutar por essas causas dentro do âmbito federal? Então, né, a gente às vezes acha que não tem uma relação direta entre jornada de trabalho, carga horária, o modo como o trabalho se organiza e a maneira como a gente vive todo o resto das coisas da nossa vida. A maneira como a gente tem alimentação, como a gente consegue se realizar pessoalmente, é tudo influenciado pelo trabalho. E aí o trabalho ele é regulado nas leis, né? São as leis, tem que ter PEC, tem que ter legislação. Então a gente tem visto uma epidemia de adoecimento mental relacionado ao trabalho. Pessoas com burnout, com ansiedade, depressão. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aqui vai se identificar, vai falar, eu conheço, eu já tive burnout, eu sou um desses. E aí, o fato é que para enfrentar isso, você tem que reorganizar o mundo do trabalho, porque isso não é problema individual das pessoas. Uma das coisas mais graves que acontece é que a gente quer botar a culpa no indivíduo, na pessoa. E, na verdade, é a maneira como a gente organiza o trabalho. Sim. Essa pauta precisa continuar avançando no governo federal. Não é qualquer coisa, inclusive, o presidente Lula ter colocado como grande pauta para esse ano de 2026 o fim da escala 6x1 e a redução da jornada da semana de trabalho no trabalho formal de 44 para 40 horas. É uma grande conquista para os brasileiros, né, que isso seja aprovado e vai impactar positivamente nesse cenário em que hoje a gente está tendo mais de 500 mil pessoas afastadas do trabalho todo ano, Juliana, por conta de adoecimento mental, ansiedade, depressão, burnout e outras causas. É gente demais da conta. Por isso a importância também, eu estava até falando com a deputada, de ter um médico, um especialista que fale também, assim, tipo, que vocês veem, que a gente estava comentando numa dobrada aqui na região, no interior, nas áreas de educação e saúde. Então, daí tem esse trabalho tanto no âmbito estadual quanto no federal, sabendo as demandas que existem em cada área, né? Essa é a importância também. É isso mesmo. Eu e a Bebel, a gente fala que é uma dobrada que é um match, né? Muito forte, porque a gente está falando de duas das maiores políticas públicas, né, do Brasil. A educação, que tem aí a Bebel, a sua maior representante, e que tem a rede estadual inteira, são centenas de milhares de professores, milhões de alunos, e a saúde, que cuida de todo mundo, né, o SUS. E essas duas são imprescindíveis para a gente ter bem-estar e desenvolvimento. Sem saúde, sem educação, você não tem nenhuma das duas. Então a gente tem feito um dueto, aí, uma conversa muito alinhada para que a gente possa fortalecer essas duas grandes bandeiras. Tá. Continuando agora falando de política, levando essa conversa para a política, o ministro Padilha, o Alexandre Padilha, teve em Campinas agora em maio para sua pré-campanha, né? Daí lá vocês também, ele foi entregar as viaturas, as ambulâncias para o SUS e nesse momento também foi o seu lançamento oficial. Qual que é a importância? Tipo, ele também sendo médico, ele apoiando a sua candidatura, ele já estando no âmbito federal, qual que é a importância disso? O Padilha é uma grande referência para mim, assim, pessoalmente, tecnicamente e politicamente, né? Ele atualmente é deputado federal também, ele está licenciado para ser ministro da Saúde. E o Padilha foi, inclusive, quem me procurou e falou, Pedro, o Ministério da Saúde, o SUS, em São Paulo, precisa de um deputado que conheça na intimidade a política do SUS, que consiga ajudar a gente a fortalecer no Brasil e em São Paulo o Sistema Único de Saúde, a saúde como um todo. Então, a ideia é uma grande parceria em que eu possa ser um instrumento de qualificação, de melhora da saúde pública em todo o estado de São Paulo. E aí, nessa parceria, inclusive com a Bebel, porque o Padilha também fez uma grande parceria com a Bebel durante o seu mandato e a sua campanha, a última campanha, a gente trabalhar no fortalecimento dessas políticas públicas. E vocês podem também trabalhar no fortalecimento dessas políticas públicas, pensando também em Campinas, na região, no âmbito federal. Então, ser uma ponte. Eu falo que é no DDD 19, sabe? O DDD 19 é a nossa área de atuação, de cobertura. Eu moro em Campinas, mas vivo Piracicaba há 17 anos. Tem esse trânsito. A Luiz de Queiroz, eu falo que é meu caminho de casa, sabe? Então, o fato é que a gente quer que essa região tenha um deputado federal, porque nós já temos a Bebel, que é deputada estadual da região, que cumpre um papel muito importante, e a gente quer ter um deputado federal que também vai cumprir esse papel pela região. Porque daí vai ter a representatividade também
lá no âmbito federal, e daí tem esse trabalho, não fica só focado no estadual, aí tem o âmbito estadual e federal. Se então, somam, vocês né? podem atuar em parceria, né? Com certeza. Tá. Também eu estava vendo que foi há pouco tempo, agora eu não me lembro a data, que veio o Instituto Federal. O senhor está vendo de ir para Mogi agora, né? Isso. Uma outra cidade. Aliás, Como parceria com a funciona? Bebel também, viu? Então, Nós estamos nessa luta. tá. O Instituto Federal é uma grande inovação dos governos do presidente Lula, né? Até 2008 eles eram pouquíssimos, e a partir de 2008 o presidente Lula já foi responsável pela abertura de mais de 1000 campi pelo Sim, Brasil. tem Né? É um muito. fenômeno. É. E a educação pública, gratuita, de elevadíssima qualidade nas pesquisas, naqueles testes que são feitos, a comunidade do Instituto Federal ele tem um desempenho equivalente aos melhores países do mundo. Tá. E a gente entende que a gente precisa ampliar a oferta disso Sim. para toda a nossa região Tá. de novo. Então, então. em Mojimirim, lá com o vereador Hernani Graniello, que é nosso parceiro, que está super na dobrada minha com a Bebel, a gente está trabalhando para que seja aberto ali Mojimirim, Mogi Guaçu, ele tem quase 400 mil pessoas, é quase uma Piracicaba. Tá. E daí Americana também. E Americana é uma próxima meta Tá. também, além da gente ampliar, né, os campi do Instituto Federal na nossa região, até em cidades onde já tem Tá. e onde se comporta mais um, como Campinas, por exemplo. Isso que eu só tem acho um. muito interessante, que é o que o governo Lula firma bem e está atuando muito para isso. Como eu não tive estudo, eu quero que todas as pessoas tenham estudo. E ele põe em prática. Com certeza. Então, tipo, Com tem certeza. quantos 1000 campos aumentaram, como que está funcionando, e o negócio, aos poucos, ele vai caminhando e vai dando andamento, né? Isso é muito interessante. É isso, vai tornando parte do que é possível para um brasileiro, que a gente, há 20 anos atrás, era quase impossível, um filho de trabalhador, de trabalhadora, falar, eu Sim. vou fazer educação pública gratuita federal, de nível técnico Sim. e nível superior. É isso que os institutos federais acabam Com qualidade. oferecendo. E a educação, até falando agora com a deputada, professora Bebel, mas como professora, assim, como a importância da educação que daí se mostra. Porque a pessoa, tipo, antes eu não tinha interesse nenhum, eu sabia que eu não ia ser ninguém, e agora eu vejo uma luz. Então o país acaba crescendo através da educação. Sim. Você vai capacitando a pessoa. Tipo, não precisa ser um país de primeiro mundo por dia. A pessoa se capacita e, assim mesmo, pela educação, ela vai crescendo, né? É isso, Juliana. E eu penso mais profundamente ainda, não que o que Sim. você colocou não é. Sim. Mas o que eu entendo é o seguinte, todo mundo, né, todos, com exceção do presidente Lula, que, como você diz, ele foi bastante coerente com a história de vida dele, portanto, ele disse, eu não quero Da importância da os- educação. para a juventude o que eu não pude ter, eu quero que a juventude tenha, né, escola de qualidade, tudo de qualidade, para além do IFES, tem outras políticas que ele instituiu. Mas pensar na educação é pensar numa política estruturante. Você não pode falar em desenvolvimento, seja do município, do estado, de um país, se você não investir pesadamente na educação, não tem jeito. É a base, né? É a base, né? Aquilo que vai dar a futura mão de obra muito bem formada para o mercado do trabalho, ou porque vai, sei lá, se desenvolver, né? Vai para uma universidade pública, que é o que nós defendemos, mas se não for pública, vai para uma privada de boa qualidade, como a gente tem as PUCs, essas filantrópicas todas que dão, né? E comunitárias que têm um ensino de qualidade. Então, acho que a gente trabalhar a educação com esta perspectiva. Ter a educação básica com uma sólida formação. Sim. Daí ela vai... Ser uma capacitação. Isso. O que o menino quiser ser, ele vai ser. Mas ele tem que ter essa Não sólida pode ser só um formação. sonho, né? Não pode ser um sonho. Né? Tem que Uma ser... coisa inatingível, tem que ser próximo da pessoa. Apesar que a educação ela é um caminho de... Eu costumo dizer que ela constrói um caminho de utopias, né? Porque você vai vencendo um projeto, vai passando para o outro, para o outro, para o outro. É verdade. Então, é sonhos, são vários Sim. sonhos. Né? E na medida que vai passando... Sim, né, falando em projetos, agora continuando na questão política, a senhora vem para o seu segundo mandato? Eu vou para o terceiro. A Sou senhora vai para o pré-candidata terceiro, ao terceiro mandato. já. Você foi vereador, 2 mandatos. o mais novo.
Em 2012, quando eu fui eleito a primeira vez, eu era o mais jovem da cidade de Campinas. Daí 2 vezes candidato a prefeito, mas assim com uma votação de mais de 100 mil votos. Sim. Sendo o segundo mais bem votado, né? Só perdendo para o seu concorrente. Sim. Já atuou também como deputado federal durante a suplência, né? A licença do deputado Rui Falcão. Exato. Quais são os planos agora? Nesse momento eu estou pré-candidato a deputado federal, né? Mais uma vez. Sim. A gente entende que tem uma lacuna, tanto de representação, né? Especificamente para falar das pautas da região e das pautas da saúde, né? E a ideia é que a gente consolide uma grande intervenção política para fortalecer a região. A gente quer que as cidades da região recebam mais recursos, tenham mais investimentos, que a gente possa aproximar o governo federal com tantas vantagens que isso pode representar das nossas prefeituras, sabe? Eu fui candidato a prefeito, fui vereador e eu vi que tinha muitas oportunidades que eram perdidas porque as representações do governo federal não estavam tão próximas aqui da nossa região como a gente gostaria. Tem muitos anos que não tem um deputado, uma deputada mais ligado à agenda do governo. O que você acha que essa experiência, essa bastante experiência também que você teve, pode agregar agora a essa nova? A maturidade ela é uma coisa que ela vai contribuindo para a gente acertar melhor os caminhos, não ficar testando onde não funciona, né? Hoje eu tenho muito claro um diagnóstico das necessidades da nossa região, então a gente consegue chegar nas prefeituras com propostas mais organizadas, consegue acelerar, entende como são os fluxos dentro do governo federal, que também não é fácil. Tudo isso você só adquire com o tempo, né? Então, meu período como deputado federal, por exemplo, me ajudou muito a entender tanto como a Câmara funciona, quanto essa relação com o território, com as administrações locais e com os ministérios. Então, são alguns, vamos dizer assim, caminhos das pedras que quando você aprende a trilhar, a coisa toda fica muito mais fácil. Porque são âmbitos diferentes, né? Sim. E você não sabe, tipo, como funciona, então você vai... É o que você falou, é a maturidade. Sim. Você vai aprendendo, vai pegando experiência, aos poucos você vai, tipo, galgando, né? Degrau por degrau. Com certeza. Muito legal. Bom, acho que é isso mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem para o Piracicabano, para o pessoal da região, que te conhece como médico, né? Que provavelmente te conheçam há 17 anos aqui, ou que ainda não teve oportunidade de te conhecer. Quem é você? Quem é o Pedro? Olha, eu quero agradecer, viu, Juliana, a chance de conversar aqui com eu vocês. Que agradeço. Com a Bebel, Obrigada. falar que, na verdade, a gente tem que ver com quem a gente anda para as pessoas saberem, né, o que a gente quer. E se eu estou aqui com a Bebel é porque todo mundo já sabe que a gente está comprometido com... Primeiro, o povo mais vulnerável, as pessoas que ainda passam mais necessidade e que a gente precisa ajudar a chegar mais e melhor nas suas oportunidades, ter melhores condições de vida. Segundo, que a gente quer estar junto aqui no dia a dia, né? Eu falo, eu moro em Campinas, eu moro ali perto da Unicamp, tem lugar de Campinas que eu demoro pouco mais de 1 hora para chegar, a depender do trânsito. Em Piracicaba eu chego em 55 minutos. Então, estamos falando de uma presença do cotidiano, da gente estar aqui para escutar as pessoas, para conversar com as pessoas e fazer, né, uma jornada... Claro, faz muita diferença, né? Uma jornada em que a gente junto trabalhe para que as pessoas possam viver melhor. Eu acho que esse é o recado principal, né? E agradecer de novo, agradecer a Bebel e essa parceria. Deputada, a senhora também quer deixar uma mensagem? Sempre é bom deixar uma mensagem, né? Bom, primeiro que para mim é uma grata satisfação ter essa... dobrada com o Pedro, né? E também, não só, e que nós saiamos vitoriosos dela, né, Pedro? Essa é a mensagem. Porque não é a vitória porque é a vitória. Porque não pensa que ser deputado é fácil, não é? O trabalho posterior à vitória. Se a gente está na luta pelo fim da escala 6x1, o deputado trabalha 7x7. É essa. E vai até altas horas da noite. Pelo menos na minha... militância como deputada é isso. Então, quer dizer, que os piracicabanos e as piracicabanas observem nossos projetos, né? Já deve conhecer parte dos meus também, como do Pedro. O Pedro está aqui há 17 anos. Se ele não tiver legitimidade, ele cuidou de quantas mil pessoas mesmo, nesses anos todos. Com certeza. Né? Milhares de pessoas. Então, eu quero dizer que eu acho que Piracicaba estará em boas mãos, a região toda metropolitana, aí a região de Campinas também estará. Porque a gente pode ter um deputado federal que leva a pauta para Brasília e podem contar comigo que eu vou ter uma interlocução com ele e eu lá na Lesp, por óbvio, e como sempre,
a gente vai estar fazendo, né, a defesa inconteste, não só da educação, mas da moradia, enfim, toda a pauta. De todas as demandas que surgirem, né? Que surgem porque você é uma deputada estadual, ele será federal, e a gente não pode ter pauta única. A gente tem a pauta da sociedade paulista, né, do povo do estado de São Paulo, no caso dele, do Brasil, né, quando ele para lá estiver. Tá bom. Muito obrigada, Eu que viu? Muito agradeço. obrigada. Obrigado.